Fala, querido público do Flyingcast, aqui é o Guilherme, estamos no nosso 10º Flyingcast, chegamos a 10 aí, são 10 semanas gravando o podcast. Sobrevivemos ao 10º. Sobrevivemos ao 10º, ainda mais nesse tempo de coronavírus aí. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre redes sociais, como que a gente interage com elas nesse meio digital, sobre dados, vai ser uma conversa bem interessante, né? O cyberespaço, basicamente como que a gente se relaciona com marcas na rede social, com pessoas, o que a gente pode melhorar, o que tá piorando, o que as redes sociais querem com a gente, o que a gente quer com as redes sociais. E pra esse papo aqui a gente tem o Luciano. Daí, Luciano, tudo certo? Opa, galerinha, tudo bom? Estamos de volta em nosso 10º podcast da Flying Jack. E a gente tem a Mariana Vernizzi, publicitária, redatora e planejadora da Ala Digital, amante das artes e dos animais. E aí, Mari, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? É a nossa convidada de hoje e o Thiago está ausente por problemas de saúde aí, espero que ele melhore logo para voltar a participar. É isso aí, bora pro assunto. Então tá, eu queria começar perguntando pra Mari sobre o que foi o TCC, assim, que você fez, sobre o que era, assim, pra gente entrar no assunto aí, a partir do que você desenvolveu. A gente sabe que foi usado a teoria do cyberespaço, né? Mas em qual foco, assim, você utilizou isso, assim? Então, eu sempre fui muito interessada por Pierre Levy e as teorias dele de cybercultura e cyberespaço, né? E eu decidi aplicar ele pro meu âmbito, né? Que é o de marketing digital e publicidade, e analisei como funciona o relacionamento da Netflix com o público e como o público se relaciona com a Netflix nas redes sociais, né? Eu fiz uma análise da Netflix com o público no Instagram, no Twitter e no Facebook, entendendo como ela se posiciona em cada uma das redes sociais, né? A diferença do comportamento dela em cada uma das redes e aplicando a teoria do cyberespaço sempre para embasar o posicionamento da Netflix e o comportamento dela para com o público. Você consegue explicar pra gente um pouquinho melhor o que é o cyberespaço, assim? Dar uma passada de leve? Claro, o cyberespaço, de acordo com o próprio Pierre Levy, né? Ele define como assim, um espaço de comunicação aberto para interconexão mundial de computadores. Basicamente, um espaço virtual em que a gente não consegue medir os limites da nossa comunicação, né? Eu posso estar inserida nesse cyberespaço e consumir um conteúdo de outro lado do mundo. A partir do momento que a gente se interconecta, né, nesse ambiente e se relaciona com as outras pessoas, ou até mesmo o fato de não se relacionar e simplesmente consumir um conteúdo da Wikipédia, do Google, você já está inserido no cyberespaço. Uhum. Então, eu só preciso existir na internet e fazer parte do cyberespaço. Eu não preciso estar postando, gerando conteúdo para as plataformas, nada disso, né? O próprio William Gibson, que é o difusor, né, do termo cyberespaço, ele diz que cyberespaço seria o conjunto de rede de computadores no qual circula todo tipo de informação. Então, basicamente, a partir do momento que os computadores se conectam a uma rede, né, essa tal de aldeia global, já existe o cyberespaço. E daí você utilizou essa teoria para embasar seu estudo sobre a Netflix, né? E o que você observou, assim, nas redes sociais da Netflix? Eu sei, assim, por analisar, assim, por cima como mero membro de uma rede social, que, tipo, eles se envolvem bastante, assim, né, com o público. Tipo, é bem grande, assim, o envolvimento deles, assim. Eu acho que um caso muito parecido, talvez, seja o Nubank, assim. Os dois são, acho que, meio parelhos, assim. Em questão de grande envolvimento, né? Mas o que você pode analisar, assim, de interessante desse envolvimento da Netflix com o público? Eu acho que não só da Netflix, mas como de qualquer empresa, a primeira coisa que ela precisa fazer para conseguir se relacionar com o público é desenvolver uma persona, né? Então, quando você desenvolve essa persona, que seria o personagem que vai se relacionar com o público, é como se você fosse um amigo dele. Como se fosse você e o Luciano conversando nas redes sociais, ou você e algum outro colega se comunicando. Então a Netflix, ela chega a um ponto que, né, seja pela análise de Big Data, do comportamento desse público nas redes sociais, ela sabe como se posicionar de maneiras diferentes. Então ela sabe que no Instagram, um público prefere ver os stories e interagir, né, nos stories com enquete e tudo mais, diferente do Facebook, que, por exemplo, o público só tá lá para saber quais vão ser os próximos lançamentos e para cobrar o conteúdo.
Ela se posiciona de maneiras diferentes. É como se fosse, sei lá, você sendo uma pessoa mais polida no Facebook porque tem aquela tia que é mais crítica, e sendo mais descontraído no Instagram porque é onde tem a maioria dos amigos que se identificam com as suas postagens. É bem importante isso, né, identificar, porque o que eu vejo bastante, principalmente as empresas que entram no marketing digital, assim, fazem por conta própria, é só replicar um conteúdo de um meio para outro, né, e acaba não atingindo muito bem, assim, tipo, o público, né, porque, que nem você disse, o público que tá no Facebook é muito diferente do público que tá no Instagram e é muito diferente do público que tá no Twitter, por exemplo. E o meio importa, né? Como a gente até vê em outros estudiosos da área de comunicação, né? Acho que é o McLuhan, né? Que fala do meio e tudo mais, né? E justamente isso, assim, acaba se correlacionando com a questão do cyberespaço, né? O próprio Henry Jenkins também fala um pouquinho, né, da relação ali da transmídia, né, que ele fala. É questão de você incluir todas as mídias para que elas se conectem e se interrelacionem. Mas também é importante que você consuma o conteúdo em uma rede social sem precisar ir para outra, né? É só parar para pensar. Quando você entra no Twitter, você não tá tão interessado em ver, vamos supor, fotos dos seus amigos, né? Você vai, sei lá, ver um tweet do Estadão para receber uma notícia rápida, ou ler ali comentários de outras pessoas em relação a algum filme ou jogo. Bem diferente a maneira como as empresas e até as pessoas precisam se posicionar em cada uma das redes. Por isso que existem tantas redes sociais, né? Imagina se todas tivessem o mesmo intuito. Basicamente, né, seria uma concorrência meio estranha, né? E na verdade ia ser tipo meio que padrão e ia acabar uma vencendo só, né? Na questão do Twitter, acho que a gente pode. É interessante falar também que a gente, além de querer ir pro Twitter ver notícia e tal, a gente tem que enfrentar uns bots aí, né? Mas. Nossa, o Twitter tem bot pra caramba. É. Mas nessa questão de interação, você comentou sobre cada rede ser diferente e tudo mais, a minha pergunta que fica, a pergunta que eu te fiz durante esses dias por que as pessoas respondem uma marca na rede social? Por que elas cobram a marca na rede social, sabe? Por que tipo, existe essa... Porque você não tá falando, digamos, com uma pessoa, né? Você tá falando com a Netflix, não é com, sei lá, por exemplo, mais palpável, não é o cara da Casas Bahia, igual a gente tá acostumado naquela propaganda do Quer Pagar Quanto, né? Eu imagino que assim, eu vejo muitas pessoas falando, obrigada pelos mimos, Netflix, te amo, Netflix, e as pessoas se expressando, né, agradecendo como se a Netflix fosse grandiosa, como se fosse uma pessoa, assim, que tá ali pra solucionar os problemas. Foi o que eu falei em relação a criar uma persona. É totalmente diferente, vamos supor, você chegar ali na frente de uma loja e cobrar pra loja ou estabelecimento, né? Então, ali na Netflix, como ela tá se posicionando, adotando um personagem, você se sente na liberdade de falar com aquele personagem. É só pensar na Magazine Luiza, né? Que agora tem a Magalu. Ela tá ali, ela adota essa personagem que tá dando dicas pro público, como se fosse uma usuária, uma consumidora, né? Então, quando você se identifica com aquilo, você se sente mais acolhido para criar esse relacionamento. Eu acho que a questão até da Aldeia Global, acho que até... Eu não lembro se é na Aldeia Global que fala disso, mas que os limites, né, as barreiras que existiam, tipo, da comunicação fora do meio digital são muito mais fáceis de ser passadas, né? Que nem você disse lá no início. Você consumir um conteúdo do outro lado do mundo é muito mais fácil. Antigamente você teria que ter um intermediário que enviasse esse conteúdo e tal. E isso acaba facilitando, eu acho que esse relacionamento da marca com o cliente, né? Justamente por ser uma rede social, ou seja, a gente espera uma proximidade já, né, nos posts que são feitos, né? Então a marca se adapta, né? Ela vira uma persona, que nem você disse, para justamente criar essa socialização que já vem no nome da rede, né? Eu acho que cada vez mais as marcas vão adotar isso de se posicionar como uma persona. Caso contrário, vai ter uma comunicação bem unilateral, né? De que você está sempre divulgando seu produto e pouco tendo retorno e feedback da pessoa se ela tá ali gostando do seu conteúdo, se ela só tá ali curtindo sua página para receber atualizações de, sei lá, algum desconto, algum novo produto. Mas isso que você falou de estar consumindo coisas do outro lado do mundo, também entra no ponto de que muitas vezes você, apesar de estar consumindo coisas do outro lado do mundo, você se restringe a receber apenas um conteúdo, né? Então, acho que você comentou até no podcast anterior com o Rodolfo, a questão das bolhas sociais.
tô ali numa rede social e apesar de eu consumir tanto conteúdo em português quanto em inglês, eu só tô consumindo um conteúdo X, sei lá, só atualizações sobre a Marvel ou só atualizações sobre Star Wars e esquecendo de uma realidade próxima, tipo, muitas vezes esquecendo, sei lá, atualizações sobre a Covid no Brasil ou sobre coisas próximas que podem estar interferindo na minha realidade. Ele basicamente tem o algoritmo já limita, né, as conexões de acordo com o interesse, né? Esse é o maior problema das redes sociais. E acho que é por isso que tá criando esse contexto agora, né, que a gente tá vivendo mais fortemente agora no Brasil, nesse período agora de polarização política e de pensamento, além de ter o limite de um diálogo, né? Que ali não é, as redes sociais não foram feitas para haver diálogo, assim, basicamente, na minha percepção, né? Elas foram feitas para compartilhar, mas o diálogo você vai fazer pessoalmente, assim, não tem como você fazer um diálogo dentro de uma rede social sem levar um chute em algum lugar, entende? Tipo, é difícil. Duas coisas aqui. Acho que a rede social mais propensa pro diálogo, digamos assim, seria o Twitter, né? Porque a forma de reply dele é muito mais direta do que das outras, né? As outras parece que você tá postando uma coisa ali, colocando sua opinião, sua visão de alguma coisa, e isso que importa, digamos assim. Porque, tipo, as respostas das pessoas, elas têm um peso menor nessa cadeia, né? E só sobre a bolha social, é interessante que, assim, por mais que a gente tente fugir dela, ou seja, seguindo outros perfis que tem coisa que a gente não curta, ou coisa que a gente discorde, esses perfis não são os que vão sempre aparecer pra gente, né? Sempre aparecer são coisas que a gente gosta, que a gente curta. Por exemplo, eu gosto da Marvel e não gosto da DC, mas eu sigo as duas na rede social pra ficar atualizado. Provavelmente vou receber mais coisas da Marvel que da DC, né? Porque o algoritmo já entendeu que eu gosto mais da Marvel, então a gente tá bastante preso a isso, né? Tanto que até uma coisa que o Guilherme comentou, você falou no podcast Rodolfo, que é sobre buscar informação fora das redes sociais, né? Buscar em vários jornais e criar o senso crítico pra você entender o que você entendeu sobre aquela notícia ou sobre aquele fato, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta pra Mari. Você identificou as personas da Netflix em cada caso? Você pode falar pra gente ali mais ou menos qual que é o perfil de cada rede da Netflix? Então, a Netflix, na verdade, ela tem uma persona que é, como posso dizer, ela é despojada, ela é descontraída, ela é até debochada algumas vezes. E isso você consegue perceber em todas as 3 redes sociais. Só que a maneira como ela se apresenta no Facebook, é diferente de como se apresenta no Twitter. Então, no Facebook, ela vai falar algo como: tá aqui a 5ª temporada que vocês pediram de tal série. Mas no Twitter ela pode fazer uma thread, né, com vários outros posts explicando o que vai ser abordado e tudo mais, porque ela percebe que no Twitter o pessoal tende a interagir. Thread, que é esse exemplo que eu dei, ela, vamos supor, saiu tal série aqui e ela é interessante por X motivos. Aí ela faz uma thread explicando em cada um dos tweets as razões para que você deve assistir tal série. Aí no final convida a pessoa, fala quando vai ser o lançamento. É muito mais, não digo que é muito mais profundo, mas ela consegue explorar uma comunicação diferente do que no Facebook, onde ela vai divulgar a data de lançamento e as pessoas vão até elogiar, mas também o que acontece muito no Facebook é a cobrança. Por que você cancelou tal série? Por que você tá demorando para lançar tal temporada e coisas assim? Eu percebo, não sei se sou só eu ou se vocês também percebem, mas que o público no Facebook, independente assim de ser cliente de tal empresa ou de outra, é muito mais crítico, muito mais duro e rígido. Parece que o Facebook realmente tem essa questão da cobrança, assim. Eu vejo muito isso, principalmente agora, quando houve o lançamento do Last of Us 2, o pessoal foi nas redes sociais da Naughty Dog lá e carcou o pau, assim, em cima do jogo, sabe? E também, quando o jogo atrasa, também tem, tipo, bastante gente que critica, mas tem gente que agradece que atrasou, porque o jogo tipo, diferente, né? Quando atrasa, geralmente é uma boa causa, porque o pessoal vai querer melhorar o jogo, né? Agora, se vê uma série que atrasa, ou filme que atrasa, meio que o pessoal cai em cima, né? É bem interessante isso. Mas, realmente, tipo, dá pra perceber, assim, essas diferenças, assim. Você estudou ali, nesse teu TCC, como se faz a persona? Como eu não estudei como se faz a persona, né? A gente teve esse estudo na faculdade, mas eu explico brevemente, né, no meu TCC para introduzir ao leitor o que é persona.
Mas a minha parte foi mais relacionada ao engajamento do público com a marca, né? Por que o público se engaja com X conteúdo e por que não se engaja com outro? Tanto que eu fiz um levantamento sobre as diferentes estratégias da Netflix, que no caso seria informação, uso de meme, posicionamento em relação às causas sociais, como o público se porta, né, em cada uma das redes. Vamos supor, no Facebook, em todas as redes, mas principalmente no Facebook, a Netflix está ali batendo e defendendo as causas LGBT. Uhum. E apesar do público no Facebook ser mais crítico, ela tá ali batendo de frente com o pessoal e falando, independente de vocês não gostarem disso, eu vou continuar produzindo séries e eu vou continuar defendendo a causa LGBT, sim. Então, isso que você falou até do público ser crítico, é importante que as empresas saibam como se posicionar, né, em relação às críticas. A Netflix, ela já tá assim tão posicionada e tão consolidada no mercado que ela sabe que independente dela ir contra o que alguma pessoa diz, ela vai continuar com clientes fiéis. Ponto interessante que você falou aí das causas sociais que eu vejo. Eu não lembro se foi uma empresa de jogo, agora eu não lembro o nome da empresa, não vou falar o nome da empresa aqui porque realmente eu não lembro. Mas eu lembro que muitas empresas elas criam vários perfis de acordo com o país, né? Por exemplo, tem o, sei lá, Ubisoft Brasil, Ubisoft Estados Unidos, Ubisoft Canadá, né? E no dia no mês do orgulho LGBT lá, acho que é a semana, né? Na verdade é o dia, mas eles normalmente tratam como um mês ou semana, depende da cada empresa, né? Daí eles trocaram a foto do perfil, né? Pra cor da bandeira e tal, né? Das cores e tal, do arco-íris e tal. A empresa lá, tipo, tinha todos os perfis dela com arco-íris, menos acho que o da Turquia, assim, sabe? Era o da Turquia, da Rússia e tinha mais um país. Que eu me lembro bem foi tanto a Sony quanto a Xbox. Acho que foram as duas empresas que fizeram isso. Isso, tipo, dá pra ver. Quando você vai trabalhar com essa questão nesse tipo de país, é bastante complicado, né? Porque. Claro, você pode colocar a bandeira lá, mas, tipo, pra empresa talvez ela veja que ali, talvez esse posicionamento não seja tão bom pra ela como imagem naquele país. Mas, por outro lado, ela compromete a mensagem passada nos outros países, entende? Daí é uma posição muito complicada, assim. Tanto é que nos países que já tem regimes ditatoriais, né? A Turquia, a Rússia, e realmente não aceitam esse tipo de mensagem, né? E da Netflix, eu não sei se você conseguiu identificar isso, Mari, mas é possível, tipo, ver que pessoal pedindo, não sei, nos comentários, mudança de enredo de série, não sei o que reclamou de enredo de série, essas coisas? Cara, assim, eu analisei por um mês todos os comentários, todas as publicações, reações, compartilhamentos, e eu também entrei em grupos de fãs da Netflix. Uhum. Eu percebi que o comportamento das pessoas no grupo é totalmente diferente do comportamento das pessoas nos comentários. Porque a pessoa chega nos comentários e fala: Netflix, por que você matou meu personagem preferido? Ou por que você estragou com todo o enredo da temporada anterior? Já nos grupos, eles não estão interessados em criticar ou julgar a Netflix, mas sim saber a opinião dos outros. Uhum. Então isso é muito legal, porque a marca, assim, ela já tá tão fortalecida que ela criou uma legião de fãs que se unem em diversos grupos do Facebook para discutir o conteúdo dela. Então, gente, o que vocês acharam do desenvolvimento de tal personagem em Stranger Things? E aí o pessoal vai discutindo e conversando e debatendo e pouco se importando com a empresa, né? Então assim, criar uma amizade e um vínculo que você não imaginou que poderia ter graças a uma empresa, imagina. Mas esse grupo é só entre o pessoal que participa, tipo, vê Netflix, né? A Netflix não tá dentro desse grupo, ou tá? Não tá. É aqueles grupos, assim, que você entra no Facebook de venda e tudo mais. Como a Netflix, Netflix Fãs Brasil, coisas assim. Mas é uma coisa assim que você acabou de falar que é interessante, né? Quando a gente tá, tipo, respondendo, não só uma marca, né? Mas alguém na rede social ou falando alguma coisa sobre esse tipo, a gente tem que ser mais pontual. Normalmente, como você falou, ou é uma coisa, tipo, crítica ou um comentário pra adicionar alguma coisa, ou uma coisa que faça eu me destacar, né? Igual você falou, Netflix, por que você matou meu personagem e tal? Porque muita gente vai se identificar com esse comentário, né? E quando a gente tá em um grupo fechado, uma coisa mais reservada, a gente tende a tentar debater sobre isso e ouvir a opinião dos outros sobre essas coisas, né? E aí, até dá pra entrar em outro conceito de comunicação que talvez até se aplique aí, que é a espiral do silêncio, né?
Basicamente, tipo, dependendo do grupo que você vai, tipo, se todo mundo tem uma opinião, vamos dizer, se tá numa sala com 50 pessoas, a professora fala se todo mundo entendeu, aí a maioria fala sim e você não entendeu, você tem a tendência de falar sim, porque a maior parte do grupo tá falando sim e tá pressionando você a falar sim, né? Na questão do grupo, tipo, como é um grupo mais fechado e tal, tipo, e já vem com o nome grupo, né? Tipo, é um negócio mais informal, o pessoal meio que consegue se comunicar melhor, assim. Agora, quando você tá numa página oficial de uma empresa, você já meio que tem um pezinho atrás, sabe? Tipo, pelo menos quando eu vou reclamar de alguma coisa de uma empresa, tipo, eu geralmente não faço dentro da página da empresa, né? Isso é muito interessante. Assim, a impressão que dá é que as pessoas esqueceram o conceito de rede social. Rede social, né, seria uma conexão de pessoas que se juntam, né, por questões sociais, por afinidades. Um grupo de uma igreja é uma rede social. Um grupo de amigos que se junta para jogar RPG é uma rede social. Só que o que a gente está inserido são as redes sociais da internet. E pelo fato de estar na internet ser algo público, dá a impressão que a gente tende a querer que nossa opinião prevaleça ou que a nossa imagem seja assim, sempre bem polida e sempre bem posicionada para as pessoas, né? Diferente de como você vai se portar em um grupo de amigos mesmo. Acho que na rede social digital, por não haver agora tá tendo, dependendo do conteúdo, na verdade isso depende muito do conteúdo que você compartilha, né? Eu ia dizer que não tem muito essa questão de crítica, assim, sabe? Tipo, talvez você seja criticado por uma pessoa que você nunca vai ver na vida e, tipo, pouco importa pra você, assim, sabe? Então, A gente ainda tá nessa de. Ainda tem muita gente que acha que não tem consequência na internet, né? sim, daí é justamente isso que cria essa polarização e, além do algoritmo, favorecer isso, né? Posta qualquer coisa e dane-se, igual o Guilherme comentou, tipo, o podcast com o Rodolfo. Virou uma coisa sobre o que importa é o que eu quero falar, sabe? E não o que a gente tá falando em grupo ou que seria correto gerar debate sobre isso, né? Então as pessoas tendem a postar coisas, falar coisas e acho que não vai ter uma consequência sobre isso, né? Sim. Aí que tá, que é algo que a gente pode parar pra refletir. Por que você segue X pessoa pra só se posicionar das opiniões pessoais, em vez de seguir um jornal que vai posicionar essas notícias de uma maneira, entre muitas aspas, imparcial? É interessante, né? Ver justo isso que você falou, assim, como que a pessoa consegue o capital intelectual dela, assim, pra ser a fonte, né, da informação da pessoa, né? Seguidores agora, tipo, isso que dá valorização, porque, tipo, pra muita gente é o número de seguidores, até pros filhos do presidente, tipo, se foi votado no Twitter que é contra a quarentena, é isso aí, tipo, os votos do Twitter que contam, não que o país tá passando, sabe? Tipo, a percepção totalmente diferente, sabe? Parece que a gente tá vivendo pra ganhar like, assim, tipo, porra, like não paga nada, tá ligado? É basicamente tipo, como se fosse algo que você tá investindo e você tá falando assim, ó, esse meu like é porque eu acredito no que você fala e pra mostrar pras outras pessoas que você é importante, tá ligado? Daí, de repente, surge, sei lá, 500 mil bots, fazem a mesma coisa e você ganha o valor, assim. Então é muito perigoso isso aí, né? Mas também a internet tem um poder muito grande, porque deixando de lado os likes, indo pro lado dos comentários, quantas vezes até o governo deu pra trás pelo posicionamento das pessoas na internet, né? Sim. Sempre tem os dois lados, né? Tem o pessoal que, tipo, bate de frente, que é, tipo, cobra mesmo. É uma maneira muito boa de fazer cobrança também, né? Quando você tem um background, você sabe do que você tá falando, né? Por exemplo, acho que dá pra, tipo, encarar que, claro, teve envolvimento de outros países lá no que aconteceu na Primavera Árabe, mas se não fosse tipo a presença de uma comunicação mais ágil ali por meio das redes e por causa da internet, tipo, tudo aquilo que aconteceu no Oriente Médio não teria acontecido, né? Tipo, derrubada de líderes e tal, assim, tipo... Eu acho que isso é um dos maiores exemplos que pode usar, né? Primavera Árabe, o cyberespaço é importante. E como utilizar bem as ferramentas que nós temos online e offline também são bem importantes, né? Sim. Eu queria perguntar pra Mari agora que se você vê, eu vou polemizar um pouco, se você vê a criação de personas para políticos, assim, tipo, essas personas são criadas e tal, tipo, pra tentar encantar alguém também, como acontece com marca e tal. Qual é a tua percepção sobre isso, assim? Nossa, total. Tipo, eu acho que o nome, me corrijam se eu estiver errado, pesquisem aí. O documentário Privacidade Hackeada fala um pouco sobre isso.
sobre como as potências mundiais, né, as assessorias de políticos, eles descobrem todos os seus dados, os seus gostos, o que você curte, o que você não curte, a moldar como essa pessoa vai se posicionar para você. Então, com certeza, uma persona, na verdade, não precisa ir muito longe na política, né? Qualquer figura pública, eu acredito que conta com esses profissionais de marketing para moldar o posicionamento deles a que você goste deles ou não goste. E vai muito de acordo com você saber quem é seu público para não se posicionar da maneira errada, né? Um caso que eu posso falar aqui, que dá pra perceber isso, é o Roberto Jefferson, né? Que tá apoiando o Bolsonaro agora, que apoiou o PSDB no passado e que apoiou o PT e foi condenado pelo mensalão, né? E justamente essa alteração de pensamento dele segue, tipo, onde que tá dando mais público, sabe? Uhum. Eu vejo muita pessoa, tipo, compartilhando fala dele, assim, sem saber o passado do cara. Tipo, compartilha fala, tipo, apoiando o Bolsonaro, daí você fica, tipo, cara... Como você vai compartilhar uma fala desse cara, entendeu? E aí vem toda aquela questão de desinformação, vem toda a questão do cara tá apoiando um presidente que foi eleito por causa das redes sociais, né? Tipo, então vem todo esse peso, assim, sabe? A gente pode ir um pouco mais pra polarização, que é quando a gente fala dos famosos petralhas e bolsominions. Eu acho que isso é uma persona total, né? Não só persona, também é o estereótipo, né? Bolsonaro veste verde e amarelo. Petralha, camisa vermelha com a estrelinha, barbudo, sabe? Então a gente tem essa... Antigamente era... Não era Bolsonaro, tinha... Como é que é? Do conservador lá. Era Tucano? É isso tinha o Tucano, que era o pessoal que, tipo, votava no PSDB, mas tinha um outro, antes, quando começou, tinha o Reaça e tinha o... Coxinha? Era coxinha, aham. Tipo, tinha os dois também, então... Olha quanta Coxinha coisa... Nutella, é coxinha Nutella. Tipo, olha quanta coisa surgiu, tá ligado? Dessa polarização, assim. Não, e é engraçado que, tipo, a gente não trata isso como política, né? A gente trata isso como, sei lá, uma piada. Estilo de vida. É, o estilo de vida, mas isso é totalmente político, né? Sim. O fato de eu não gostar de X coisa que seja relacionada ao PT já me faz bolsominion. Independente de ter algo a ver com o meu posicionamento político ou qualquer coisa do tipo. Não, gente, eu não sou bolsominion. Mas é só um exemplo, né? Porque Sim. qualquer coisa, assim... E caso você não concorde com o Bolsonaro, você é comunista, né? Então... Exato. Não tem um meio termo mais. As pessoas estão em constantes bolhas sociais. Isso é muito perigoso, assim. E você falou ali do privacidade hackeada ali do documentário, você falou dos dados, né? Eu acho que é um ponto bem importante pra gente tocar, principalmente agora, que no Brasil tá pra ser aprovada aquela lei da Lei Geral de Proteção dos Dados, né? LGPD. Sim. Acho que há um tempo atrás... Não sei se foi no primeiro mandato do Trump, quando ele foi eleito, o Mark Zuckerberg meio que fez uma intenção de tentar concorrer à presidência, né? Porque o medo dele lá é que ele realmente concorra à presidência. Porque se ele concorrer à presidência, tipo, ele vai ganhar a reeleição, tipo, é quase certo, sabe? Porque ele sabe basicamente todos os dados do pessoal dos Estados Unidos, assim. Todo mundo, cara. Tipo, ele tem Instagram, Facebook... Sim, então, tipo, é muito fácil ele ganhar a eleição, assim, usando os dados pessoais, né? Muito poder nas mãos de uma pessoa só. Sim. Vários sentidos. A gente pode até puxar uma posição daqui nesse sentido de poder em mãos dados. O Guilherme já assistiu, mas eu e a maioria são assistindo, que é o Mr. Robot, né? Fala um pouquinho sobre isso a série, com o Rami Malek, sobre essa questão de dados, sobre até mesmo utilizar isso para meios políticos e tudo mais, né? O Mr. Robot basicamente te dá um tapa na cara falando assim, cara, não bota a sua senha 456, essas coisas assim, porque se alguém tiver mal intencionado, ela vai pegar essa senha e vai vazar, tipo, o que você tem, assim, sabe? Tipo... E basicamente tudo tá conectado em nuvem hoje em dia. Você pode até não perceber, mas seu celular ele sincroniza automaticamente seus arquivos em nuvem. Tipo, você pode até desativar, mas normalmente você não desativa. Todo aplicativo que você vai abrir, você tem que dar permissão. O melhor que, tipo, em teoria, eles falam que não, mas ele pode gravar tudo que você tá falando agora, assim. Tá o celular do teu lado, ele tá gravando, tá pegando informação de certas coisas que você tá dizendo, né? Sim. Tanto é que às vezes, tipo, o Siri responde, o Google responde, então esse vai ser o preço da quanto mais conectado a gente tiver, mais dados a gente vai gerar e mais fácil vai ser esse acesso a esses dados. Então, essa questão de proteger os dados não é... Eu já vi muita gente
meu Facebook compartilhando uma notícia, tipo, um textinho básico lá falando que não quer que o Facebook roube os dados, entendeu? Tipo, assim, cara, isso não adianta. O que adianta é você sair da rede social, tipo. Você já assinou os termos, né? Agora não tem mais como voltar atrás. Agora Mas não o cadastro já era, já, né? tipo, não adianta, tipo, você fazer e tal. O jeito certo é você sair, não participar, tipo, mas daí tem todo o peso de você não estar participando e tem aquele peso social de você, você não participa disso, né? Tipo, a gente cria muito dado, é muito volume de dado. E para você poder deixar seguro isso, você tem que colocar senhas melhores, você tem que usar um VPN que você vai se conectar por acho que um servidor externo, não levando o teu IP junto. Então, tem várias questões que agora vão ser levantadas justamente porque a gente tá criando muito, muito, muito dado. Tipo, é muito dado mesmo, assim, não tem... Você, quando acorda, você já tá gerando dado, assim, sabe? E quando você vai dormir, enquanto você dorme, você também tá gerando dado, porque tem um smartwatch que pega a frequência de sono e tudo mais. Então, existe... E desse medo de vazamento de dados que surge as teorias da conspiração de China e Rússia, né? Que tipo, os russos estão roubando nossos dados e os chineses estão roubando nossos dados. Mas assim, na verdade, quem tá roubando os dados são os americanos, o Zuckerberg, o Jeff Bezos ali com a Amazon. Ao mesmo tempo que você tá, tipo, comprando produtos do Facebook e tal, você tá aceitando, ao momento que você comprou um celular chinês, você aceitou dar os dados pra China, entendeu? Então, tipo... O problema é que a pessoa, sei lá, quando compra esse celular, ela, sei lá, acha que tá tudo bem, aí vai lá, loga no Facebook, faz aquelas centenas de joguinhos, como seria seu nome em francês, como seria você nos anos 50, e não percebe a quantidade de dados que esses aplicativos de teste estão roubando de você, e como eles podem fazer uso disso, né? Sim. É porque ninguém lê os termos de uso, né? Tipo, ninguém para pra ler aquelas 300 páginas. Você só vai lá no final e vende tua alma pro diabo e foda-se. Tipo, assim, você pode até ler, né? Beleza, você pode até ler, mas se você negar ali, você não pode entrar na rede social, né? Exato. Esse é um problema. Tipo, eu já tive, assim, a Mariana sabe, cada semana eu baixo um jogo diferente no meu celular, sabe? Tipo, sei lá, eu tô jogando, eu tenho jogos sempre, e de repente, me deu vontade de jogar tal coisa, daí eu vou jogar. Ou procurar um jogo novo na loja. E assim, tem jogo que fala assim, preciso acessar gravar tuas chamadas. Eu falo, não. Aí, beleza, pode instalar o jogo no celular. Então, tipo, a gente está preso a isso, né? A gente está preso a essa situação de ter que aceitar os termos para fazer parte disso, né? O Guilherme falou, a gente tem a opção de aceitar os termos, fazer parte disso e tentar nos prevenir, que é com senhas, com boas senhas, cuidando com o que a gente vai compartilhar, com informações que vamos colocar lá, ou a gente fica fora, né? Sim. E a gente acha que tem o controle dessa situação, e aí quando para pra refletir, percebe que a gente não tá no controle de basicamente nada. Sim, exatamente. Eu fui dar uma lida uma vez nos termos da Steam, né? Que é uma plataforma de jogos aí no PC. E basicamente nos termos, não tá dizendo que você é o dono do jogo que você comprou. Tipo, se a Steam quiser pegar de volta, ela pega, tá ligado? E geralmente nos outros coisas digital que você baixa, não tem, tipo... Você basicamente alugou, entendeu? Você não comprou, assim, tipo, a maioria das vezes. Então, tem esses termos que são meio maquiavélicos, assim, tipo... Tem gente que faz do jeito certo, assim, tipo... Tem gente que realmente se preocupa, mas a maioria das vezes, o dado é tratado como ouro agora, né? Então é muito difícil você não entrar num site que pegue seus dados. Tem empresa que vende dado, né? Sim, tipo, é uma prática legal, mas tem empresa que vende, tá nem aí. Tipo, a gente teve o caso que a gente pode simplificar bem aqui, que é uma prática legal, mas que aconteceu, foram os disparos de WhatsApp que teve na campanha em 2018 pelo partido do Bolsonaro lá, né? Tipo, que foi disparado centenas de mensagens via WhatsApp, via corrente, não sei se é corrente que foi. Pelos ambos os lados, né? Até os dois, né, fizeram, né? E uma prática totalmente ilegal, porque você tá, tipo, pela nossa legislação, não pode fazer isso durante o período eleitoral. E segundo que, cara, são dados de pessoas que foram comprados pra essa função, né? Tipo, pessoas que nunca tiveram cadastrado em uma rede deles, estavam lá recebendo e-mail sobre isso, sabe? Então, tipo, é bem foda isso, tipo... É tenso, né? Porque ao mesmo tempo que você quer fazer parte não digo da bolha, mas fazer parte do murmurinho do momento ali, entender o que tá acontecendo, você acaba nessa, você acaba ficando exposto a esse tipo de coisa. E, sei lá, eu acho que todo mundo já caiu naquela de, do nada, uma empresa aleatória te liga te oferecendo um produto, e você não sabe como essa empresa conseguiu o teu telefone.
Cara, se você assinou se você tem uma conta bancária ou você tem um plano de TV, você já tá com seus dados expostos pra todo mundo. Cara, eu e o Guilherme, a gente foi fazer a alteração da internet aqui no escritório, né? Pra em casa, agora que a gente tá em casa. A gente fez a mudança quando que foi? Foi tipo em uma segunda-feira, né, Gui? Sim. Aí, tipo, na terça-feira a gente começou a receber ligação. Da concorrência. E a concorrência, cara. E por mais que você cadastre o seu nome lá, falando que não quer, naquele sitezinho, sei lá, não me perturbe, coisa assim, não tem funciona jeito. direito. Parece que Não quanto resolve, mais continua você esperando. tenta fugir disso, mais você tá expondo o seu telefone e os seus dados para outras pessoas entrarem em contato. Sim. O importante é fazer o básico, é tipo, colocar a senha boa, ver se tem o cadeadozinho lá no site, porque se não tiver, é mais fácil de vazar. Geralmente sites do governo não tem a proteção que se chama SSL, né? O cadeadozinho não tá lá. E isso preocupa bastante, assim, porque, tipo, quem não vai precisar acessar o site do governo alguma vez, né? Cara, eu vou deixar uma dica aqui, que é um site chamado Have I Been Have I been founded, né? Founded, né? Você bota o teu e-mail lá e ele mostra se o teu e-mail vazou em algum vazamento de brecha de dados ou de um ataque hacker, né? Então, tipo, eu posso botar o e-mail lá e ele vai mostrar, tipo, eu vou botar o e-mail. Ah, esse seu e-mail foi vazado no Google, teu e-mail vazou num... É só ver o meu e-mail. Eu que não sou de acessar esses aplicativos de jogos e tudo mais, já tinha lá a minha conta na Riot. Meu Deus. Exato. Criaram uma conta tua com o teu e-mail na Riot? Não só criaram, como vazaram o meu e-mail. E daí eu fui lá, tentei, consegui recuperar o meu e-mail, né? Até tive que mudar, era Hotmail ainda por cima. Mudei a minha senha, tudo que eu tinha Hotmail. Cara, eu já achei meu e-mail, tipo... Às vezes eu tava recebendo um e-mail de site de relacionamento, sabe? Eu, tipo, como assim? Tipo, eu entrei, tipo, era um cara da Austrália se relacionando com uma mulher não sei da onde, tipo, eu entrei na conta, mudei a senha, tipo, deletei, tá ligado? Porque tava vindo e-mail direto, assim, tipo, de site de relacionamento, cara. Eu vou deixar esse site depois na descrição pra vocês conferirem. Que ele mostra, como eu falei, ele mostra o local que teve o vazamento, a data e o que aconteceu. Por exemplo, tipo, eu botei meu e-mail aqui e mostrou que o meu e-mail vazou em 2013 pela Adobe. Que a Adobe teve 153 milhões de contas que saíram. Então foi confirmado e-mail, senhas e usuários, né? Então, tipo, se você vê que tua conta tá ali, se você vê que tem uma coisa ali, você pode já mudar a tua senha e tentar ficar seguro, né? É complicado, porque às vezes nem você que faz o vazamento, né? Não é você que entra num site maléfico e é a empresa. A empresa foi hackeada, assim como aconteceu com a Sony um tempão atrás aí, que pegaram dado de cartão de crédito. A própria Naughty Dog agora acessaram o sistema deles lá, que é o servidor da Amazon deles, eles tiraram coisa do jogo, né? Sim. Tipo, uma empresa grande, e os caras foram lá, hackearam o servidor deles e colocaram, tipo, tiraram o roteiro do The Last of Us 2. E é uma coisa que até tem que a gente comentou no Mr. Robot, né? Tem essa coisa de servidor, informação que tá no servidor, né? E como acessar e não acessar esses dados, né? Sim. Tipo, ele mostra que por mais que seja uma coisa super... que a gente acha que é super segura, às vezes tem até suas brechas, né? Uma dica muito importante que até aparece no Mr. Robot é, cara, não pegue a pendrive do chão. Não vá colocar a pendrive que você achou no chão no teu PC, que é uma bait. Uma vez eu tava... que mais? Senha que seja, tipo, nome do teu filho e teu aniversário. Esse do disco, cara, aconteceu comigo, sabia? Eu tava viajando, daí eu tava andando na rua, assim, aí o cara, eu tô um youtuber, faço música e não sei o quê. Sério? Aham. Aí, tipo, ele chegou pra mim assim, me ofereceu o CD, deu, legal, né, mas não quero. Daí o cara, não, você quer assim, deu, não quero. Aí, tipo, o cara me forçou a comprar, aí eu comprei o CD, mas, tipo, eu fiquei, cara, não vou colocar isso no meu PC, mano. Eu joguei fora, tipo, a primeira lixeira que eu vi, eu joguei fora, velho, porque eu fiquei com esse negócio encucado, assim. Caralho, e onde que foi isso? Curiosidade. Foi nos Estados Unidos, mano. Caramba. Cara, no meio da rua, assim, tipo, eu sou youtuber, não sei o que, tipo, gravo música e tal. Cara, é foda, tipo, o mais recente que aconteceu comigo, clonaram o meu cartão no iFood, porque o iFood teve um vazamento de dado e ele não perguntava antigamente os 3 dígitos da parte de trás do teu cartão pra fazer a cobrança, né? Na verdade, Daí, tipo, agora, atualmente, tipo, o Uber Eats e o iFood, toda vez que você vai fazer uma compra, eles reconfirmam, tipo, os 3 dígitos, né? Porque antigamente ficava cadastrado e foda-se, assim, tipo, e vazou muita coisa do iFood. Eu acho que teve 2 vazamentos quase seguidos, assim. então, Agora quem estiver ouvindo, já vai mudando a senha, já vai descadastrando o cartão, já vamos ficar atento. Sabe aquela caverna que tem aí perto? Então é melhor morar dentro dela do que...
foda, cara. Tipo, a gente acha que tá seguro e não tá. Mas eu ia falar, a gente cai nessa, né? Tipo, a gente falou do CD e tal. A gente tá falando pra vocês ignorarem essas galera pequena. Tem gente que faz de bem, mas fiquem de olho nessas histórias, né? Tipo, Sim, se você achou que tá meio estranha a coisa. por exemplo, o Guilherme comentou de pendrive, cara. Muitas vezes você, achei o pendrive perdido na biblioteca, você vai querer ver o que tem lá e coloca no teu PC, tá ligado? Você pode comprometer um monte de dado que tem ali dentro, um monte de arquivo que tem ali. Aconteceu essa semana aqui em casa, minha mãe gravou um pendrive pra minha madrinha, com documento mesmo, tipo, documento, arquivo pessoal do meu padrinho, arquivo de fotos, essas coisas, e deu pra ela. Ela foi lá e abriu no computador dela e falou que tinha copiado não, tinha salvo, visto as imagens, os arquivos e extraiu do PC normal. Aí ela precisava dos documentos aqui em casa, eu peguei o pendrive e colocar, quando eu pus no PC, tava sem nada dentro do pendrive, né? Uhum. Aí, tipo, eu achei estranho, tipo, porra, porque duas pessoas falaram que tinha coisa no pendrive que não tinha. Aí eu achei estranho, minha mãe botou no PC dela e tava sem nada. Daí eu falei, deve ter um vírus aí dentro. Daí, tipo, provavelmente o PC da minha mãe tava com vírus, que limpou o pendrive dela todo. Aí, tipo, e além disso, tipo, perder documento é uma coisa. A gente consegue de volta, ou se não conseguir, tem meios de escanear um documento de volta, pedir no cartório, mas tipo, imagina que você bota um pendrive tipo assim, no teu PC tem um vírus dentro do pendrive, ou o teu PC tem um vírus que pega todos os seus dados, né? É muito bom tomar cuidado com tudo isso, assim, sabe? Tipo, porque a gente fica meio paranoico até, né? Sim. Evitar programa pirata também é importante, porque a procedência duvidosa. Tipo, crack, assim, ele geralmente rouba dado também. A não ser que você, tipo, saiba, tipo, da origem, né? Tipo, tem casos que, tipo, a pessoa realmente não tem dinheiro pra ter um software e precisa estudar, sei lá. Então, aí você tem que ver realmente a procedência e tomar muito cuidado, assim. E que tá, a gente acha que estar inserido no cyberespaço é algo produtivo, que a gente vai se conectar com várias pessoas e receber conhecimento, inteligência, informação, e não percebe todas as coisas que a gente pode estar se colocando ao risco ao fazer isso, né? É verdade. São os custos, tipo, da facilidade, né? Você basicamente tá pagando com seus dados, né? Geralmente quando o serviço é de graça. Nunca vai ser de graça, né? Nunca é de graça, sempre tá pagando por alguma coisa, e normalmente são dados. Até mesmo quando você paga por uma coisa, você tá botando dado lá, né? Isso que é foda. Sim. Por mais que, igual, por exemplo, vazou o negócio da Adobe, mas o pessoal normalmente usa Adobe, é o pessoal que paga o serviço da Adobe, né? Sim. Coisa Paga que caro, não é barato não. Coisa que eu acho interessante, que a Mariana comentou aí, sobre o uso consciente da rede social, né? A gente, e o Guilherme até comentou isso também no podcast com o Rodolfo, que a gente passa a maior parte do tempo da rede social vendo besteira, né? Tipo, a gente vê mais, sei lá, gif de gatinho e gente brigando por foto de perfil do que uma notícia ali, né? Sim. Eu não sei se a Mari viu isso no estudo dela, tipo, acho que você falou ali até, acho, só que não aprofundou tanto, que foi qual tipo de conteúdo teve mais interação, você estudou isso? Tipo, se foi meme, se foi... A Netflix, no geral, em todas as 3 redes sociais, a abordagem de humor e o uso de meme é o que mais predominou na questão de engajamento. O engajamento seria as curtidas, o compartilhamento, né, os comentários. Tudo isso conta como engajamento para a marca. Uhum. Isso se deve, né, porque o pessoal se identifica com aquilo. Por que eu engajo mais com um meme e menos com uma informação? Geralmente porque eu vou lá, marco algum amigo, né, para falar, olha que engraçado esse vídeo de gatinho aqui. E daí as marcas se apropriam disso para criar um conteúdo que o pessoal também vai se engajar. Mas isso entra também no ponto que eu comentei sobre o quanto a gente tem o controle. A gente acha que estar lá comentando e curtindo, você tá influenciando a marca a se posicionar, mas na verdade ela tá o tempo todo analisando você e induzindo você a ter um comportamento, né? Sim. Pode dar um exemplo pra gente mostrar para os nossos ouvintes qual seria um exemplo disso? Um exemplo de como uma marca induz você? Uhum. Cara, eu só parar pra pensar na quantidade de vezes que alguma marca interagiu com vocês na rede social. Tipo, pedir pra comentar aqui, qual é o seu prato preferido aqui no nosso restaurante. Aí você vai lá, prefiro um macarrão bolonhesa a uma lasanha de frango. Tipo, só o fato de você estar ali comentando e respondendo pra marca, ela tá ganhando mais engajamento e impressões nas redes sociais, né? Ela tá descobrindo o que o público gosta para criar novas estratégias. Fora isso, ela tá ganhando uma visibilidade em cima de você. Então você acha que ao comentar lá para a empresa, você tá pensando, nossa, eles se preocupam comigo? Na verdade, nem tanto. Eles podem até se preocupar com você, mas eles também estão usando isso como estratégia para crescer, né?
Isso dá pra ver bastante no uso de Big Data, né? No uso de Business Intelligence e tal, né? Que você. Basicamente tudo que a pessoa interage com a tua marca, você vai utilizar pra alguma coisa. Tipo, você vai cada vez mais informação que ela compartilha com a marca, mais refinado você sabe qual é o perfil da pessoa, né? Tipo, que nem você disse ali, é lasanha de frango ou bolonhesa. Tipo, se ela falou bolonhesa, segundo os dados que a gente tem de outras pessoas que falaram bolonhesa, ela tende a esse caminho. Aí vamos tentar fazer com que ela siga esse caminho. Exato. Aí, tipo, seguiu o caminho, tá? Ela gosta de lasanha bolonhesa e talvez assista a Netflix à tarde. Daí vamos ver se ela assiste Netflix à tarde. Daí faz um teste. Aí manda uma mensagem quando ela tá assistindo Netflix à tarde. Funcionou, não funcionou? Vai para outro grupo. Não funcionou, volta e daí, tipo, faz essa árvore, né? É uma maneira, tipo, que eu acho que é interessante porque você dá um conteúdo que interessa realmente pra pessoa, porque, tipo, você identificou o gosto dela, tipo, você acaba fazendo conteúdo muito mais específico, mas ao mesmo tempo tem essa parte de, tipo, você induzir, né? Tipo, você vai usar indução pra fazer isso, então, tipo, tem esse lado bom e lado ruim, assim. É pra uma coisa, tem uma coisa assim que me surpreende muito desse que eu descobri, que até hoje pra mim é tipo, what the fuck muito grande assim. Tipo, hoje em dia a gente tem Netflix, tem Amazon, fazendo com isso agora, que você pode criar perfil na rede social, né? Eu compartilho a conta com a Mari, Camariana, acho que você me falar Mari, desculpa. Com a Kamabs, eu compartilho a conta com ela, a gente chama assim. Então, o meu perfil, a gente tem coisas comuns que a gente assiste, mas a gente tá no meu perfil, no perfil dela também tem coisas diferentes, né? Então tem essa diferença, porque a plataforma tenta entender quem que é o usuário daquele perfil. Sim. Mas uma coisa que me surpreendeu, que eu não sabia disso até uns anos atrás, é que as TVs a cabos, elas conseguem descobrir quem tá assistindo só pelo tempo de estar ligado num canal e o que tá assistindo no momento, sabe? Então, tipo, eu lembro de um caso famoso que acho que é da Johnson's, que nos anos 90 eles ficaram super famosos porque eles conseguiram, tipo, vender um pacote pra mães com filhos recém-nascidos, porque eles tinham lá acho que tanto, tipo, canal de casa, tipo, sabe, Home Health da vida, essas coisas, quanto desenho infantil pra crianças, Discovery Kids, essas coisas, né? Sim. Então, eu achei muito foda. Tipo, imagina se você consegue estipular quem tá assistindo a TV naquele horário por conta da programação que tá sendo assistida. Ou pela duração do programa, né? Isso me assustou muito, assim, sabe? E igual a gente comentou sobre induzir, eu acho que isso sempre vai naquela coisa de tipo, eu tenho conteúdo pra você aqui, vem ver. Sei lá, uma empresa X. Você vai lá com a pessoa, ela tem um blogzinho de 10, sei lá, de 2 parágrafos pra falar sobre tal assunto e no final ela quer te vender um curso, tá ligado? Sim. Então, tipo, ela vai te. Aquela coisa de. Que a gente até vê em desenho animado de dar o pãozinho pra depois pegar no final, né? Tipo, ela vai tentando te fisgar pra depois te botar na rede ali. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas às vezes a gente tá achando que tá se dando bem, pegando conteúdo aqui e no final é pra ser fisgado por essa marca pra comprar alguma coisa, pra consumir alguma coisa, né? Assim, o que eu percebo disso é que realmente, tipo, quando você entra lá, o conteúdo de graça e o cara oferece um curso no final, aí você rejeita o curso e de repente vem um desconto de 90% no teu e-mail. Mas o que falta ainda para muita empresa é oferecer o conteúdo de qualidade no final. Porque, tipo, geralmente você vai lá, tipo, interessante e tal. Aí, tá, beleza, você me deu um desconto de 90%, eu vou comprar o curso. Só que o curso, cara, não agrega em nada, sabe? Falta ainda o valor do conteúdo, assim. Isso das TVs a cabo identificar, tem no BI, tipo, o caso do. Que geralmente dão de exemplo, que é a fralda com a cerveja. Porque, tipo, um homem, quando vai cobrar uma fralda pra criança, leva uma cerveja. Aí tem as questões, tipo, porque geralmente já aproveita a ida no mercado e compra cerveja e tal. Então, eu não lembro qual mercado que percebeu isso e, tipo, fez um pacote, tipo, que era, se você pode comprar um combo que é uma fralda com cerveja, entende? Aí vendeu pra caralho, assim, tipo, deu super certo. Então, tipo, tem essas tendências que dá pra identificar no comportamento humano, assim, tipo, o marketing tá saindo de um negócio que, tipo, isso já tá acontecendo há anos, né? De um negócio que era tipo, você aceita a mensagem que eu tô passando, pra um negócio tipo, vamos interagir pra eu entender melhor como você é, pra eu te oferecer um produto mais adequado pra você, assim. Você tem a liberdade agora, como consumidor, de também ser um produtor, de chegar e falar pra empresa, pra marca, que você não tá satisfeito com aquilo, ou até propor uma melhora, e ele acatar porque sabe que vai ser uma oportunidade de crescimento e acaba sendo sempre uma troca, uma via de mão dupla. Sim, enquanto um recebe um produto de melhor qualidade, o outro já entendeu melhor o teu cliente, né? Eu acho que a Netflix passou por isso bastante, né? Tipo, a gente, sei lá, ela já existia fora do Brasil contra a plataforma, né? Antes ela alugava VHS, só alugar DVD. A diferença dela era que ela enviava por correio, tipo correio, né? Tipo,
pessoal assinava um pacote, né? E eles enviavam os filmes que a pessoa sugeria, que a pessoa queria. E conforme você vai se adaptando com parte digital, né, o streaming, eles foram recebendo bastante essas coisas de adaptação dos usuários, tipo, eu percebo bastante coisas que às vezes eles fazem, daí o pessoal meio que não curte, ou curte, eles tentam repetir ou arrumar, né? Ou, tipo, eles tentam catar sugestão de série, essas coisas. Então eu acho que, tipo, ela tenta buscar o que porque assim, a série que tá disponível no Brasil, não necessariamente é a mesma série que tá disponível no resto do mundo, né? A menos que seja uma série original. Então, isso eu acho muito legal, porque ela tá tentando, tipo, adaptar o público, né? Uma coisa que eu lembro que foi, tipo, bastante importante. Mas foi bem legal, porque eu que sou fã, tipo, eu gosto bastante de Cavaleiros Zodíacos. E quando eles anunciaram o reboot de Cavaleiros Zodíacos, a galera ficou, meu Deus, precisa ser o elenco original da gravação, precisa ser o elenco original dos anos 90, né? E em nenhum momento a Netflix confirmou que ia ser ou não. Só que, tipo, quando saiu o primeiro trailer, eles falaram, ó, a gente foi atrás dos caras, a gente sabia que ia dar mais trabalho pra gravar, mas como vocês pediram, a gente fez isso, né? Então, te mostra aquele respeito e carinho pelo público que é importante nesse momento pra se diferenciar do concorrente, né? A Netflix tem o Stranger Things que basicamente foi incubado a partir de dados dos usuários, né? Tipo, a criação do enredo e tudo mais, tipo, a maior parte do visual, do aspecto visual e tal, foi justamente com relação ao consumo dos usuários dentro da plataforma, né? Mas não que sempre isso funciona. Assim, tipo, tem vezes que funciona, como o Stranger Things funcionou na primeira temporada e mais ou menos na última, assim, na segunda, mas pra não. E tem aqueles casos que não dá certo, né? Tipo, por exemplo, o Game of Thrones que percebeu que as pessoas queriam de um jeito, mas deu merda, assim. É foda. É complicado. Aí daí, tipo, vamos fazer desse jeito. Daí desagrada todo mundo, né? Só pensar aí no último filme de Star Wars, que o diretor né, ficou com medo de arriscar. E apesar de ter agradado muitas pessoas, nossa, foi um desastre, né? É complicado isso. A minha opinião ele tentou agradar os fãs antigos da série e fez cagada com o filme todo. Essa parte realmente é complicada, assim, porque, tipo, até quando a gente vai fazer a criatividade de um produto como esse, que é necessariamente criativo, ser influenciada pela opinião pública, sabe? Às vezes, tipo, não deve ser influenciado, assim, porque senão a gente vai perder obras boas, sabe? Eu acho que aquela coisa de saber quando interferir ou não interferir, né? Sim. Pô, isso aqui, ó, a gente pode mudar porque talvez não seja mais adequado para tempos atuais. Por Star Wars tem coisas que eram datadas, né? A gente via, por exemplo, assim, na trilogia original, a gente via que poucas mulheres tinham uma posição importante no filme, né? Sim. Tipo, a gente teria mais homens no destaque e tudo mais. E conforme foi passando, isso foi mudando. E, tipo, por quê? Porque a sociedade mudou, as coisas mudaram. Até tanto que a gente teve a personagem principal feminina, que foi a Rey, né? A galera, tipo, muita gente gostou, mas aquela galera que tava presa com a cabeça no passado não curtiu, né? Então, até onde eu vou me intrometer ou não? Eu acho que é bem importante isso, porque às vezes acaba querendo fazer uma coisa, tipo, mas X pessoa tá reclamando que o look mudou e o look tinha que ser como era antes. E ferra todo um enredo construído anteriormente, ou ferra até mesmo um arco importante da história, né? Ou o que a representação que a história quer ter naquele momento, né? Isso deu pra ver bastante no último The Last of Us aí, né? O pessoal caindo em cima porque não concorda com o posicionamento. Tipo, tem que aplaudir os caras da Naughty Dog. Tipo, eu sei que teve. Eu digo, tipo, aplaudir questão de roteiro, né? Agora a questão de excesso de trabalho não dá pra aplaudir. Mas a questão do roteiro que, tipo, o cara foi lá e falou assim, tipo, o roteiro vai ser esse e foda-se a opinião pública. Tipo, é isso aqui, vocês vão aceitar porque você tem que sofrer nesse jogo, entendeu? Tipo, é isso que a gente quer passar e não é bem o que você quer que, tipo, é esse personagem e tal, acontece isso aqui. Não vai ser assim. É isso aqui que tem que ser seguido no roteiro. E é isso que eu senti falta, tipo, por exemplo, no Game of Thrones, assim, tipo, pô, a série vai matando todo mundo, aí no final acontece, tipo, porra, o que aconteceu com a série, entende? E esse negócio de atualizar, que o Luciano falou, que é importante, dá pra perceber muito bem no Caça-Fantasmas, eu acho. No Caça-Fantasmas tem os três principais, né? O Egon, o Venk e o Stanks. Aí tem o Winston, que é um ator negro, e cara, tipo, você vai ver o primeiro filme, ele tá lá, tipo, como se fosse uma sombra. Tá lá, né? Tipo, tá ligado? Tipo, ele tá lá só por tá lá, assim. Aí quando aconteceu uma releitura, o pessoal criticou, tipo... De 2016, né? Que foi o personagem feminino. Que foi com os personagens femininos e tal, tipo, eu não assisti, tipo, eu não sei, posso dar opinião, mas, tipo, caiu muita gente em cima, acho que principalmente por causa da questão de serem mulheres e tal. Tipo, é realmente foda isso, tipo, você fazer isso, assim, tipo... O que eu acho interessante, na verdade, é que quando for abordado isso, é mostrar, tipo, por exemplo, como era na época, tá ligado? Tipo... Ou quando você for ver um filme antigo, você, tipo, eu
eu entendo que esse filme foi feito nessa época, o pensamento no mundo era diferente, entende? Tipo, é sempre importante fazer isso justamente pra... Que realmente, tipo, tem obras, tipo, que era acho que o Vento Levou, que tem também essas questões que, tipo, o pessoal meio que caiu em cima e às vezes, tipo, tudo bem, o Vento Levou é um filme antigo pra caralho, tipo, tem que entender também o que se passava naquela época e você tem que ter o senso crítico, pô, é obra-prima do cinema, mas eu entendo que isso é errado e espero que não seja repetido nos filmes atualmente, porque agora a gente tá vivendo outro mundo, assim. É uma coisa que comentou do Caça-Fantasmas, legal. Eu tenho muita memória afetiva com o Caça-Fantasmas antigo, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. Então, mas eu acho o 2006 um bom filme. Eu acho que ele faz coisas muito melhores do que o primeiro. Por exemplo, assim, o primeiro a gente acaba querendo ter muita parte de piadas machistas e piadas Sim. sexistas, essas coisas. Principalmente no final, lá. Já no 2016, ele meio que faz uma piada com isso. Tipo, ele transforma a secretária sexy. No filme de 2006, eles fazem o secretário sexy, sabe? Pra, tipo, desmistificar essa coisa de Hollywood. Então, tipo, eles têm uma vibe muito interessante nesse filme por conta disso, de quebrar essas piadas e esses comentários que existem no primeiro filme. E ele acaba sendo mais divertido do que os primeiros por conta disso, porque ele cria situações que a gente não espera nesse filme, né? Só que, como a gente viu, o Guilherme falou, o pessoal caiu de pau, eles mataram a continuação e vão fazer o terceiro filme a partir dos anos 90, né? Sim. Essas coisas, filmes antigos que você comentou, a Disney Plus fez uma coisa muito legal com isso, né? Ela colocou uns avisos no começo de cada filme que tem alguma característica, digamos, retrógrada ou que a gente não concorda atualmente, avisando, esse filme contém tais tipos de coisas. Não condiz com a realidade atual. Tendo que foi feito na época tal. Tipo, achei muito legal isso, sabe? Porque você entende o contexto que o filme foi feito e por que esse contexto tá lá, né? Não tá só jogado no filme ou que a Disney concorda com o que tá escrito, falando naquele filme. Né? Ela tá tipo assim, isso aqui é importante por causa da história que tem no cinema ou tem na cultura, porque a gente sabe que tem coisas que a gente não concorda. Então tá aqui pra você ver e no começo tem esse aviso, né? Eu acho que é muito mais interessante isso do que cortar, talvez, a parte do filme, porque ele se perde o contexto de algo que foi inserido, ou você não vai entender por que as pessoas falam que tal filme é retrógrado, sabe? Muito legal, porque todas essas coisas só foram possibilitadas por causa do cyberespaço, né? Porque agora todo mundo pode emitir uma opinião. Então, seria totalmente diferente eu, como consumidor, não poder emitir minha opinião e a empresa se posicionar ali sabendo que ninguém vai julgar, que ninguém vai questionar. São coisas assim que agora a gente tem a possibilidade que antes era muito mais difícil de ter o acesso e expor a sua opinião para um âmbito tão grandioso como uma empresa multinacional. Eu acho que principalmente quando o celular se tornou smartphone, né? Também já auxiliou bastante, né? Porque daí só você precisa de uma internet e um celular, né? Claro que no Brasil muitas vezes é difícil, né? Mas, tipo, tem muita gente, tipo, de periferia que tem um celular e tem uma internet que dá pra emitir sua opinião, assim. Universificação de tudo, né? Sim. Cara, eu acho que quanto mais gente tiver acesso a isso, muito mais interessante, né? Tipo, acho que quanto mais universificado for essa conversa e a situação, eu acho que a gente pode ter um diálogo muito melhor e mais aberto, né? Porque eu vou ter opinião de várias pessoas sobre várias coisas que eu nunca pensei na vida. Sim. Mas aí vai muito de você saber procurar essa informação, né? Porque o Guilherme, você também já deve ter lido, no conceito de cybercultura, tem um termo chamado universal sem totalidade. E você fala aí dessa universificação, mas quanto mais conteúdo a gente produz e acha que está conectado, né, nesse universo, menos totalidade esse material pode ter. Por exemplo, emitir opinião, consumir um conteúdo, até que ponto aquilo está em sua totalidade? Você precisa procurar outros meios, outras informações, outras fontes, para que isso tenha realmente uma totalidade, né? Da mesma maneira que o cyberespaço está aí para possibilitar tudo isso, as ferramentas digitais, vai da sua concepção, da sua boa vontade, fazer com que isso realmente seja universalizado. Eu acho que essa coisa de totalidade que você tá falando, que eu lembro, me corrija se eu estiver errado, que quanto mais, tipo, compartilhado esse conteúdo, mais ele se perde, né? Tipo, e daí você tem que ir buscando, tipo, a origem dele na rede, né? Tipo, por exemplo, você vai documentar, acho que ele dá exemplo do livro lá do Levi, de textos, eu acho, né? Tipo, o cara compartilha um texto na Ásia, aí o cara pega esse texto e recompartilha ele, dando outra visão, aí vai recompartilhando, e daí quando você vê, o texto original se perdeu, assim, aí você tem que achar a origem, né? Exato, bem isso.
Eu acho que é, tipo, realmente, tipo, tem essa preocupação também. E tem, além de, tipo, universalizar, a gente tem que tentar fazer com que as redes sociais saiam das bolhas, né? Porque daí sim vai acontecer, na minha opinião, tipo, a possibilidade de realmente haver a divulgação do conhecimento, né? Porque, por exemplo, agora a gente tá nas redes sociais, na minha percepção, a gente tá na questão da informação, né? Porque o que acontece? O caminho existe um dado que é coletado por uma pessoa que vira uma informação e tratado, né? E daí, quando você absorve aquele dado com o seu senso crítico, se torna conhecimento. Isso. Na minha percepção, a gente ainda nas redes sociais está na parte da informação. Ainda não existe o conhecimento porque o senso crítico está sendo deixado de lado, né? E justamente dessas bolhas, assim, porque cada vez mais você vê conteúdo que combina com você e, tipo, você não tem o senso crítico de procurar algo diferente, comparar e criar esse senso crítico, né? Ou você só se limita a ler os 140 caracteres do Twitter, não vai buscar um livro, não vai buscar uma notícia completa. Só que daí tem jornal que limita o que você vai ler, porque você tem que assinar o jornal digital. Então, tipo, tem todas essas questões, assim, que tem que quebrar as barreiras ainda, né? Tanto que atualmente falam que a gente tá na era da informação. A gente tá longe de chegar na era do conhecimento, em que a gente vai conseguir filtrar tudo isso para realmente trazer pra gente algo que vai agregar como cultura, como conhecimento. Eu acho que quando a gente chegar na era do conhecimento, a gente vai estar tipo Star Trek, assim, a gente vai estar todo mundo unido pra outros mundos, assim, sabe? Isso se os alienígenas não nos atacarem antes. Puxando pro assunto do podcast passado aí. Então eu vou deixar uma coisa fazer uma pergunta meio polêmica, assim, que é legal. Como a gente dentro do cyberespaço, dentro das redes sociais, seja da nossa bolha ou fora dela, como que a gente cria um senso crítico melhor? Como que é isso pra entender o que a gente tá lendo e não apenas ser uma informação que vai passar daqui 10 minutos? Eu acho que vai muito no que você falou, Gui, de não ficar apenas em uma bolha, né? Assim, o cyberespaço permitiu a inteligência coletiva, mas para isso você precisa realmente se deixar permitir e explorar o coletivo. Quanto mais você explorar outras redes sociais que não a que você está inserido, por mais que você tenha, sei lá, algum preconceito sobre ela, vamos supor, eu estou aqui apenas no Facebook porque no Instagram as pessoas são muito vaidosas e, sei lá, só estão ali para se expor. Às vezes no Instagram você vai receber um conteúdo diferente do que você esperava. Então, se deixar permitir sair da sua bolha, sair da sua zona de conforto e deixar os preconceitos de lado, sabe? Quando você fizer isso, aí sim você vai conseguir explorar o conhecimento e ir além da informação. Eu acho que pra mim tem 3 pontos cruciais, né? O primeiro é que as redes sociais, elas dominam a transferência do dado para informação, né? Ela já te dá a informação. Não é você que pega o dado, trata e transforma em informação, né? Por exemplo, ela te dá a informação que você quer ver, só que você não pode buscar uma coisa diferente, entende? Você, tipo... E daí quando você busca essa coisa diferente, ela vira padrão de volta, entende? Tipo, é tipo um ciclo, assim, né? Então, você vai aumentando tua bolha, né? E justamente essa parte de ela controlar a informação é que é a questão ali. Eu acho que a rede social ela deve mudar a política dela justamente para quebrar esse algoritmo, assim. E daí sim que a gente pode ter uma questão de diálogo. Vai demorar? Vai, porque as bolhas na mente do ser humano vai existir ainda, né? Tipo, surgiu um cara aqui, eu vou apedrejar o cara. Tipo, ele não concorda comigo, eu vou apedrejar o cara. Ainda vai existir isso. Aí como que controla isso, né? Daí vai ser a segunda questão. Buscar informação fora, ler livro, questionar na sala de aula, tipo, sempre questionar, tipo, não ter medo de questionar é uma coisa importante, tipo, por que as coisas estão acontecendo desse jeito, sabe? Tipo, eu acho que dói. Claro que dói, porque você vai acabar sabendo de coisas que você provavelmente vai te deixar triste, assim, sabe? Mas no lado positivo você pode tentar achar soluções pra que isso não ocorra de novo, né? Ou fazer tua parte. A terceira coisa que eu acho é, tipo, é uma questão mais daí pessoal de cada um, assim, tipo, é você todo dia, você, a partir do que você conhece, a partir do que você lê, a partir do que você absorve de informação, é você pegar, tipo, pelo menos, sei lá, 30 minutos do seu dia e falar assim, tá, o que que eu tô fazendo em relação aos meus objetivos? O que que eu tô fazendo pra sociedade? Tipo, ter esse pensamento crítico com você, tá ligado? Tipo, ultimamente, na empresa aqui, tipo, na Flying Jack, eu realmente penso muito no que eu tô fazendo, tipo, se eu tô tratando bem o Luciano, o Thiago, se eu não tô sendo excessivo demais, tipo, às vezes eu passo da linha, assim, eu percebo, cara, não é assim que tem que ser a coisa, tá ligado? Tipo, realmente tem um negócio de autoavaliação, assim, toda hora, tipo... Autocrítica, né? Autocrítica, tipo, você ter essa mentalidade, tipo, mais madura, assim. Só que pra ter isso...
tem que voltar lá atrás, pegar a informação e transformar essa informação em conhecimento. E não, tipo, só ler o livro por ler o livro. Tipo, li o livro e foda-se. Tipo, você vai pegar o livro, vai compreender aquilo e vai, tipo, com base no que você entendeu, tipo, ver o que que é bom e o que que é ruim. Porque tem muito livro que, tipo, passa um monte de instrução e às vezes não serve pra você. Tipo, não é pra você isso. Então tem que ter esse senso crítico. E você só tem esse senso crítico a partir de muita informação que você escolhe e que você tem essa questão de questionar. É a partir do questionamento que você vai transformar essa informação em conhecimento. E você tem que questionar tudo, assim, tudo mesmo, assim, tipo, por que a parede dessa casa é azul, assim, tipo, por que o dono escolheu, tipo, exagerar, sabe, tipo, às vezes, sabe, tipo, e a partir desse questionamento, assim, você vai acabar criando conhecimento. Só que como a gente vive num mundo muito acelerado justamente por causa da pressão social, ser alguém, tipo, padrãozinho assim que a sociedade quer, como o presidente vende às vezes e tá, tipo, família e não sei o que, tipo, tem que ser a família que nem ele pensa e tal, pros seguidores dele, e tem que trabalhar tal, e tem que ser, tipo, tem que ter uma ordem militar, entre aspas, assim, pra fazer as coisas. Isso pressiona a gente a ser rápido e tentar entrar na sociedade, entrar nas engrenagens. E falta espaço pra gente ter esse questionamento, assim. Então eu acho que realmente a gente precisa de tempo pra questionar e pra ter um diálogo com as pessoas, porque é isso que a gente realmente perdeu com tudo isso, né? A gente perdeu a habilidade de dialogar, a gente perdeu a habilidade de questionar, e a gente às vezes tem medo de questionar por ser julgado pela sociedade que a gente quer entrar, entende? Então, tipo, a gente tem que questionar sem, tipo, ter medo, assim, tipo, por que você fez aquilo? Tipo, eu só quero saber, não tô te criticando, sabe? Às vezes a gente a gente questiona e vem como uma agressão, tipo, pra mim, algumas vezes quando a pessoa questiona, eu sinto como se estivesse sendo agredido, eu tô tentando mudar isso, assim, sabe? Tipo, então as três coisas se encaixam, assim, eu acho. Isso que você falou é muito legal, da questão de questionar e dialogar. Que às vezes a gente fica preso no questionamento de questionar só pra si mesmo, sabe? Só aqui no interior. Tipo, nossa, por que será que tal pessoa fez isso? Ou se questionar e, como você falou, e pesquisar num Google ou ler um livro. Mas quando você questiona debatendo com outras pessoas, você tem outras perspectivas, né? Você não fica só no que você tá buscando na internet ou num livro, você tem a opinião de outras pessoas ali do seu círculo e você percebe que o seu questionamento e o diálogo pode te trazer um conhecimento, né, que você nem imaginava que teria. Sim. Porque na hora de dialogar com outra pessoa, você tá justamente em contato com o que ela passou na vida em toda dela, né? Tipo, e é essa maneira que você fura a bolha, né? Porque na rede social você não tem esse contato. Tem que ser um diálogo pessoal mesmo. Como a gente tá fazendo aqui nesse podcast, ou quando voltar tudo ao normal e você poder encontrar alguém na rua, tipo, esses questionamentos que tem que ser feitos, assim. Só que daí as pessoas realmente têm que aprender a entender que questionamento não é uma agressão verbal. Tipo, questionamento é a pessoa tentando entender seu lado, assim. Claro que tem jeitos de fazer questionamento, né? Tipo, você não vai chegar pra pessoa, tipo, porra, por que você fez aquilo? Tipo, você vai falar, eu quero entender por que você fez aquilo, porque eu realmente quero entender o que levou você a fazer aquilo. Tipo, não é uma agressão, sabe? Tipo, pra entender melhor, pra aprender com essa pessoa. Então, qualquer pessoa que você vai encontrar na rua, você vai aprender algo conversando com ela, assim. Cara, eu acho que é bem isso. Foi uma puta aula que vocês falaram aqui. Então, galera, eu acho que é isso. A gente abordou bastante coisa aqui hoje. Deu uma passada geral, zona, eu acho que bem profunda e complexa, assim, em alguns pontos. Acho que foi bem legal. Para finalizar, acho que cada um pode dar uma indicação aí do que vê e lê sobre o assunto que a gente comentou hoje. Começar pela nossa convidada aí. Bom, gente, acho que depois de tudo isso que a gente falou sobre segurança de dados, só me resta indicar para vocês assistir na Netflix, né, já que a gente falou tanto de Netflix, ao documentário Privacidade Hackeada. Acho que isso vai dar um panorama muito interessante sobre o que a gente, até que ponto a gente tá seguro com os nossos dados, como a gente tá utilizando a internet e como as outras pessoas estão conhecendo a gente e absorvendo, né, os nossos dados na internet. Luciano.
Eu vou qual que eu comentei aqui já, que é Mr. Robot, tá disponível na Amazon, na Prime Video, e ela conta a história de um programador que é um hacker, né? E só que além disso, além de focar nessa história sobre ele, um pouco mais sobre a narrativa dele e tudo mais, ela tem bastante umas coisas que falam um pouquinho sobre segurança, sobre compartilhamento de dados e tudo que você pode pegar umas dicas da série e utilizar na sua vida, né? Por exemplo, uma coisa que ele comenta é sobre as senhas, né? Ah, você não deve usar senha com nome de cachorro, com datas de aniversário, com coisas do seu dia a dia, porque isso facilita pra acessarem as suas informações, caso alguém queira mal intencionado. Então ele sempre tá dando uns toquezinhos assim de leve que ajudam você a pensar um pouquinho melhor na situação do dia a dia, que você pode usar no teu trabalho, na tua vida pessoal mesmo. E além disso, o Guilherme já assistiu a série, eu tô assistindo com a Mariana agora, e a gente tá achando bem divertida também. Eu acho que ela é uma série interessante, tanto pelo enredo, quanto na parte dessas dicas e coisas que você nem sabia que podia acontecer que ela coloca, né? Então eu acho que é bem curioso por conta disso. Sobre não deixar pendrive no chão. Não aceitar discos estranhos. Sobre tomar remédios em dia. Também. O que eu vou indicar aqui não é muito sobre a questão dos dados e tal, mas das bolhas em si, que eu até comentei semana retrasada, acho que com o Luciano e com o Thiago. É um filme alemão chamado A Onda. É um filme que mostra ali um experimento de um professor, como que uma organização com ideais que possam influenciar uma pessoa pode prejudicar uma instituição, né? No caso ali a instituição é a faculdade, né? Mas pode machucar uma instituição como um país e tal. Eu acho que é bem interessante, é um filme meio pesado, assim, mas eu acho que é bem interessante ver na época que a gente tá vivendo agora o porquê é importante a gente questionar as coisas, assim, e não aceitar elas de cara, né? Eu acho que pra quem, dando uma dica extra aqui, pra quem gostou dessa parte teórica e quer aprender um pouquinho mais, pode começar pelo Cultura da Convergência do Jenkins, né? Eu acho que ele não é tão pesado e fala um pouquinho do que a gente abordou aqui também. Sim, sim. Dele, talvez o McLuhan também seja um pouco mais levezinho, assim. Sim. Então é isso. E por onde que o pessoal pode acompanhar a gente, Luciano? Vocês podem acompanhar a gente no Facebook e no Instagram e na Twitter, que é tudo Flying Jack Studios. Provavelmente os arrobas não são exatamente esses, mas procurando Flying Jack Studios você vai achar. A gente normalmente tá mais ativo nessas 3 redes, né? Tem também nosso canal do YouTube, que lá a gente posta alguns vídeos que a gente faz e nossos podcasts estão lá também. Todo o Flying Cast tá no Spotify e no seu agregador de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos. E caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, você pode enviar para nós no podcast @flyingjack.com.br ou mandar pela rede social mesmo, né? A gente vai olhar lá, vai estar respondendo no momento e depois trazer pro podcast para responder sua dúvida ou sugestão ou qualquer coisa que você queira comentar com a gente. Estamos abertos. Então é isso, galera. Agradeço a disponibilidade aí da Mari. Obrigada por terem me recebido. Espero que tenha sido produtivo. Espero que eu não tenha atrapalhado nada. Não tem problema nada. A gente agradece. Foi bem legal o papo. Foi legal, a gente agradece a participação. Obrigada, gente. Então é isso, galera. Falou e não pegue pendrives na rua e proteja suas senhas. Senha não é uma boa senha, gente. Falou. Falou. Ô Gui, você já leu o Neuromancer? Li todos eles. Eu achei confuso. Confuso pra caramba. Eu tenho que ler de volta, na verdade. Toda essa conversa me deu vontade de ler.